dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui hoje gravar um vídeo um pouquinho diferente dos que eu faço, tá? Vim gravar esse vídeo, gente, para poder falar sobre várias dúvidas, sobre vários e-mails que a gente recebe aqui na Simonato, né? E a gente percebe que de ano em ano a gente vai começando a tratar com pessoas que o processo ainda é uma novidade completa. E aí surgem muitas dúvidas e muitas perguntas assim que em alguns momentos até o cliente ele não sabe porque a gente não pode responder, mas eu gostaria de por esse motivo explicar nesse vídeo algumas dúvidas que às vezes a gente recebe e que a gente não tem como responder, porque infelizmente isso depende do desenrolar do processo, tá? Então fiz uma colinha aqui e vou falar a primeira coisa. Quando a gente está aqui iniciando o processo e aí você recebe o primeiro e-mail do cliente, uma das coisas que a gente observa que o cliente tem uma ansiedade muito grande em saber é quanto custa o processo. E aí é quando a gente responde o e-mail dizendo assim, olha, querido, eu não tenho como mandar para você quanto custa o processo porque eu não conheço o seu processo, tá? Porque, gente, cada processo ele é um processo diferente do outro, tá? Um processo requer mais coisa, outro requer menos coisas. Logo, se um requer menos serviços e o outro mais serviços, os preços vão ser diferentes. E como é que a gente inicia isso? Como é que a gente vai poder dizer para o cliente o que é que o seu processo vai precisar? Através da análise. Então eu recomendo a você que está começando aí nessa luta para montar o seu processo, né, para futuramente vir fazer com a gente aqui a cidadania, para que você inicie sempre pedindo os documentos. Não adianta você dizer para mim, eu já sei onde estão. Não resolve. Se você realmente tem essa vontade, tem esse interesse, você precisa iniciar pedindo. Tem alguns clientes que dizem pra gente, mas como é que eu vou saber se isso vai dar certo? Você não vai saber, né? Num primeiro momento você precisa apostar, né, na descendência que você tem e vai ter sim que gastar aí um certo valor para estar solicitando esses documentos. Ponto. Se você conseguiu, localizou tudo, buscou o documento italiano, buscou os documentos do Brasil, nesse momento é o momento em que a gente consegue, tá? Através do nosso serviço de análise de documento, a gente consegue te dar um feedback completo dos outros passos daí por diante que o seu processo vai precisar, tá? Muitos processos já estão bem alinhados, outros precisam de retificação, outros precisam de registro tardio, ou seja, a partir da nossa análise é o ponto crucial para que a gente determine quanto vai custar o seu processo. De antemão, eu já quero dizer para aquelas pessoas que de repente estão só especulando e que não tem um desejo de morar fora, um desejo de realmente ser cidadão, ou só sabe que é descendente, aí resolveu saber o que acontece depois e tal e coisa. Gente, um processo de cidadania, ele não é um processo barato, tá? Se fosse barato, todo descendente de italiano aí no Brasil já teria feito o seu. O processo de cidadania é um processo caro, tá? Um processo que gira aí em torno de 20, 25 mil reais, tá? Então, se você tem essa vontade, já se prepare financeiramente para que você venha a gastar por volta deste valor que eu tô falando, tá bom? Bom, creio que esse é o primeiro passo que eu queria falar para vocês. Você que está começando, o primeiro passo é localizar os documentos. Lilian, você pode me ajudar? Não, querido, não podemos ajudar. Mas para que serve a assessoria então? A assessoria serve para todo o resto do processo. Tá? Você precisa fazer uma investigação familiar e através da sua família você vai, tá, prosseguir e localizar os documentos. Localizou os documentos, pediu os documentos. Aí sim é o momento de contratar uma assessoria para fazer a análise dos seus documentos e definir quais vão ser os demais gastos que o seu processo vai precisar, ok? Lembrando que em torno de mais ou menos de 20 a 25 mil reais um processo completo, terminado, com passaporte RG na mão, ok? Segundo ponto que eu quero falar com vocês, a gente recebe muitos e-mails dizendo assim, eu gostaria de um orçamento, estou pedindo os meus documentos e gostaria de um orçamento para tradução. Gente, a tradução ela é quase um dos últimos passos, tá? E para a gente saber quanto é que custa a tradução, a gente precisa ter os documentos, porque o processo de tradução ele é feito por caractere, tá? Em torno de 60 e poucos reais cada 1000 caracteres. Logo, se eu não tenho documento, eu não sei o tamanho do documento. Logo, eu não consigo te passar um orçamento, tá? E já reitero,
que se você começou agora, pediu seus documentos, o processo de tradução não é o primeiro passo. Se você fizer a tradução, você vai perder ela. Por quê? O primeiro passo é a análise, para você saber o que é que o seu processo vai precisar. Porque 99% dos processos precisam de retificação. Logo, se você traduzir, você vai perder, tá bom? Teoricamente, esse documento que você pediu de primeira mão, ele basicamente é só para a gente poder fazer análise. Depois ele vai ter que ser reemitido já retificado, tá bom? Então, tradução não tem o que fazer. Precisa ter o documento. Se você me manda o documento, logo eu consigo te mandar um orçamento, ok? Apostilamento. Apostilamento, como é que funciona? Nós aqui recomendamos que você sempre peça apostilamento das suas certidões em um dos estados das certidões. Por quê? Porque se você é do estado de São Paulo e pedir para apostilar lá no Rio Grande do Sul, você vai requerer 2 não renúncias na hora que você estiver aqui na Itália esperando a finalização do seu processo. Logo, se você não deseja que seu processo se prolongue, apostile nos estados aonde você tem certidão. Por quê? Porque se você tem certidão de Minas, de São Paulo e do Paraná, automaticamente vai ser pedido a ANR desses 3 estados. Então você aproveita para ver qual é o preço mais barato e apostila em um desses 3 estados. Agora não vai apostilar lá no Rio Grande do Sul que você não tem nenhuma certidão, senão você vai requerer mais uma não renúncia, tá bom? Por que retificar? É um outro passo para quem está começando. Gente, retificar é a garantia que o seu processo vai dar certo, tá? Se você fez análise e depois retificou os documentos, não tem como seu processo dar errado. Aí eu ouço assim, eu vou lá na Itália tentar fazer o meu reconhecimento. Não, com a Simonato você não vai tentar nada, você vai fazer, tá? Só que você vai fazer como? Saindo do Brasil com seus documentos retificados. Sem retificação e com erros, não tem errinho e não tem errão. Erro é erro. Se o caboclo era Giuseppe e chegou no Brasil, virou José, tem que arrumar. Tá? Nem que seja por nota de tradutor, mas precisa retificar, porque se você chegar num comune e de repente pegar aí alguma pessoa que não concorde com essa terminologia de abrasileiramento, porque essa palavra não existe aqui na Itália, você vai ter problema. E aí você fez todo o seu processo, chegou na Itália, gastou uma fortuna para vir para cá e vai ter que voltar para o Brasil de mão a banana. E o que a gente aqui da Simonato não quer? A gente quer que você chegue aqui e faça o seu processo. Portanto, conosco da Simonato, se você tem pretensão de nos contratar, já deixo muito claro, como vocês que já me conhecem sabem que eu sou direta, com a gente é preto no branco. Seus documentos têm que estar impecáveis, senão a gente não contrata a Fase Itália para estar fazendo o seu reconhecimento. Porque eu não quero que você chegue aqui e dê de cara com problema por conta de retificação, tá bom? Aproveitamento de pasta familiar. Gente, isso é uma coisa que eu ando ouvindo muito nesses últimos meses, agora de 2019. E aí eu vou reiterar o seguinte. Primeiro, para você aproveitar a pasta familiar do seu parente que já fez, você vai precisar de uma autorização dele. Essa autorização tem que ser entregue no comune da onde ele fez o processo. E aí, o oficial lá, ele tem que dispor de um tempo para desarquivar esse processo, pegar esse processo e mandar lá para o comune que você resolveu que vai fazer agora a sua cidadania. E isso, gente, pode acontecer em 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, depende do oficial, depende do trabalho dele, depende de quanto ele tem de trabalho. Lembrando que isso para ele não é prioridade, ok? Então, normalmente, eu desaconselho utilizar a pasta familiar. Segundo ponto que eu desaconselho. Se você tem um parente que fez cidadania 10 anos atrás, a pasta dele vai estar toda errada, não vai estar retificada. E aí, a hora que você pegar essa pasta não retificada lá no comune que você está fazendo, a primeira coisa que vai acontecer é o oficial falar, epa, não dá não. Essa pasta está toda sem retificação. Logo, não tem como eu estar fazendo. Ok? Então, esses são os 2 pontos cruciais que eu bato na tecla de não aproveitar a pasta familiar. Porque muitas vezes a pasta familiar, além de demorar o desarquivamento, ela ainda tem o grande problema de apresentar surpresas desagradáveis, tá bom? Outra coisa. Lilian, eu quero fazer a minha cidadania e da minha esposa. Aí a primeira pergunta é, sua esposa é descendente? Não, ela vai fazer por mim. Gente, não existe isso não. Cidadania é individual. Se você é um cidadão descendente de um italiano, você faz cidadania. A sua esposa, ela vai fazer um outro processo depois que o seu terminar,
tá? Depois que você já for cidadão, vai fazer um outro processo que se chama naturalização por matrimônio. É um processo feito posterior ao seu, que leva em média de 4 anos. Precisa agora que ela saiba falar e escrever no nível B1, que é um italiano bacana, bem avançadinho, tá? Precisa colocar esse certificado de comprovação. E outra, esse certificado de comprovação ele é feito no momento que se faz o pedido da naturalização. Logo, a pessoa precisa já ter o certificado, tá? Isso não é feito posterior, não. Isso é feito no inicial, quando se faz o pedido da naturalização, tá bom? Então, processos de esposa que não sejam descendentes. Não é cidadania pelo meu marido. É cidadania feita através de um processo de naturalização por matrimônio, feito posterior ao reconhecimento do esposo. Outro ponto. Ah, Lília, eu quero fazer a cidadania e depois eu nem vou voltar mais, já vou ficar por lá, então quero levar já meu filho, minha mulher, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro. Gente, não é assim que funciona não, tá? Quando você vai daqui do Brasil, daí do Brasil para cá, para Itália, tá? Para fazer seu processo de cidadania, você está indo lá para fazer o seu processo de cidadania. Não está indo lá para fazer turismo, não está indo lá para fazer qualquer outra coisa. Então, eu aconselho sempre o seguinte: ah, eu quero levar minha esposa, tá, tudo bem. Faz o seguinte, faz o seu processo. Quando o seu processo estiver no aguardo da NR, que leva em torno de 20 e poucos dias, quando muito, aí é o momento da sua esposa estar indo, tá? Mas para ela passar 3 meses com você lá na Itália à toa, ainda gastando em euro, eu não aconselho de jeito nenhum, tá? Sem contar que você vai gastar uma absurda, porque qualquer assessoria se leva o cônjuge da pessoa, vai estar ocupando o lugar de uma pessoa. Logo, a assessoria tem que cobrar como outra pessoa, como outra assessoria, mesmo que não seja, tá? Então é inviável, completamente inviável. É muito mais viável que você vá, faça seu processo. Quando seu processo estiver terminando, aí sim a sua esposa vá para vocês procurarem um lugar para morar e assim sucessivamente. Outra coisa importantíssima e que eu falo com muita categoria e propriedade porque eu tenho experiência por isso. Gente, se você tem a pretensão de estar indo para morar depois do seu processo de cidadania, gente, se resguarde, traga um valor substancial, não vem com a cara e com a coragem. Porque hoje, na Itália, para você alugar um imóvel, no mínimo vão te pedir 6 meses de caução ou um título, tá? Que é tipo um seguro-fiança no banco de 6 meses do aluguel. Logo, você precisa ter esse dinheiro em caixa para aplicar para esse apartamento. Se você vai para outros lugares, às vezes tem uma flexibilidade um pouco maior, mas mesmo assim, você tem que vir preparado. Eu aconselho que você venha pelo menos com 5, 7 a 10 mil euros sobrando para poder se estruturar até você começar a ganhar em euro. Depois que você ganha em euro é uma maravilha, aí é a realização de tudo, porque fica tudo mais simples. Depois do primeiro ano, mais simples ainda, depois do segundo, mais ainda, e assim depois é só alegrias. Mas não é fácil você sair da sua pátria para ir para outra, seja ela melhor que seja, tá? Porque, claro, tem muitos benefícios e tal, mas tem muitos problemas também, né? Tem muitas dificuldades que às vezes a gente não está preparado psicologicamente para poder assumir. Às vezes você até tem dinheiro e tal, mas quando você começa assim passar por circunstâncias um pouco que deixa a gente um pouco chateado e tal e coisa, porque tem isso, você vai num órgão, às vezes a pessoa te trata um pouco com rispidez porque você não fala a língua dela, enfim, coisas de dia a dia que no Brasil é mais fácil porque você tem entendimento e fala a língua, em outros lugares já é um pouco mais difícil. Então, se estruture para que você não bote seu sonho todo a perder, sabe? Se estruture, aí quando for o momento, tiver tudo organizadinho, aí é só partir pro abraço, tá? Outra coisa, a questão de filhos menores. Gente, eu me preocupo tanto quando eu ouço um cliente me dizer assim: ah, eu quero ir com a minha esposa e com meu filho recém-nascido, ou com meu filho de 7 meses, ou com meu filho de 8 meses. Gente, pelo amor de Deus, tenha consciência.
Você está saindo do Brasil com uma criança que ainda não chegou a tomar todas as vacinas necessárias, porque isso termina mais ou menos com 4 anos e meio, e você está expondo essa criança a bactérias diferentes, vírus diferente, um país diferente. Aí você não sabe falar a língua. Aí essa criança tem uma doença, uma virose, você vai para o médico, não é que você não vai ter atendimento, você vai ter atendimento, tá? Você vai ter saúde pública, mas você não vai entender bolhufas do que o médico está te dizendo. E nem explicar para ele o que a criança está sentindo, você vai saber. Logo, eu sinceramente desaconselho. Volto a repetir. Manda o marido na frente, toma as atitudes primeiro, arranja uma casinha, arranja um lugar, faz a cidadania, tudo isso. Depois, quando você tiver estruturado, que seu esposo ou sua esposa já tiver tessera sanitária, que você já dispor de saúde pública, e já nesse meio termo, se adiante, vai aprender um pouco do italiano ou de onde você for do inglês, para que você, quando sair daí, você tenha uma certa segurança, tá? Porque é difícil uma criança doente. E assim, a primeira coisa que acontece é ficar doente. Por quê? Porque realmente até adulto fica. Eu, por exemplo, quando vim pra cá a primeira vez, meu Deus, quase morri numa gripe. Depois, uma vez fui pra Argentina também, voltei toda lascada. Então, gente, pense, eu falo como mãe, eu tenho um menino de 17 anos, graças a Deus pude migrar com ele um pouco maior, mas eu tenho muitas ressalvas e preocupações. Então, quando a gente fala assim, não recebemos crianças, ou isso não é porque nós somos pessoas ruins ou que a gente discrimina porque tem uma criança, de jeito nenhum, já tive uma criança, né? Mas tudo isso é uma preocupação com o seu filho, porque nós aqui conhecemos a realidade, tá? Então é um pouco difícil. E basicamente acho que era isso que eu queria falar, né? Tocar nesses assuntos e falar um pouco, conversar um pouco com vocês mesmo, a nível mais assim de conselho, né? Porque a gente gosta muito aqui de trabalhar, de ganhar dinheiro, quem não gosta, mas a gente também gosta de trazer o cliente e o cliente está feliz, tá? Hoje aqui na Itália, eu tô com, eu não sei se 13, 14 pessoas fazendo processo de cidadania, estão todos felizes, sabe? Devagar a gente vai podendo dar um apoio para cada um dia sai com um, dia sai com o outro, vamos, além do processo, vamos fazendo alguns passeios para que essa experiência seja legal, né? Mas eu preciso falar a verdade, porque se eu mentir pra vocês, gente, quando você chegar aqui, você vai me cobrar. E aí, como é que eu faço pra olhar na sua cara, né? Então, eu tenho que te contar a verdade. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nós temos aqui já há quase 3 anos, então a gente tem uma experiência vasta, né? De conhecimento de campo, de conhecimento de processo e principalmente de experiência de vida, né? Porque eu imigrei, então eu sei contar pra você. Às vezes o cliente chega aqui, a gente fala a realidade, que a gente fica meio assustado, porque o cliente quer saber, quer receber notícia boa, mas ele não entende que a notícia boa, ela vem posterior a uma série de coisas, que não é fácil, né? Não é fácil para você se adaptar, para sua esposa se adaptar, para seu filho se adaptar, né? Então, é uma luta, claro que é uma luta, né? Mas é uma luta que depois compensa demais, porque assim, a hora que você tá com a vida estabilizada, que você conseguiu um trabalho, que você já tem uma casinha, né? Depois do primeiro ano que você tá declarando imposto, você já consegue financiar um carrinho, ter um carro bom, pagando pouco, né? Então, depois que você coloca seu filho na escola, é só alegria, né? Depois que tá tudo organizado, é maravilhoso. Mas, né, no começo tem suas dificuldades, sim, a gente precisa falar, né? Falar sobre se você tem a pretensão de levar seu filho com mais idade, 16, 17, 18 anos, aí para emigrar e ele pretende fazer faculdade, gente, tem que estudar o italiano, tem que estudar o idioma do lugar, porque realmente é isso que pega. As dificuldades estão principalmente atreladas ao idioma. Depois que passa 1 ou 2 anos, você já vai ver que é tudo alegria. Tá bom? Então, vocês que não conhecem ainda o nosso trabalho, você que está chegando agora no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para poder estar obtendo aí novas notificações de vídeos novos. E vai lá no Instagram, já se inscreve também, já segue a gente no Instagram. Eu sou velha, eu falo muito errado esses negócios de digital, que é complicado para mim. Mas vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram, porque lá tem sempre novidades. Você vê o dia a dia da Simonato, pessoas se tornando italiano, pessoas que estão chegando. E aí, isso é uma motivação também para vocês, tá bom? Gente, ó, bacione pra vocês. Não se esquece que com a Simonato é preto no branco. Espero você. Beijo!